Bom dia, sejam bem-vindos. Está oficialmente aberta a ação no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Hoje estamos aqui para julgar um caso sobre direitos humanos, nomeadamente o direito relativo à liberdade de expressão, que ocorreu na Dinamarca, onde foi passado em horário nobre um documentário com insultos racistas feito pelo Sr. jornalista Gersselt. O Sr. Gersselt foi acusado de racismo. E quando levado a tribunal, o arguido foi declarado culpado. Mas, ao achar a sua sentença injusta, pediu recurso ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Então, hoje, neste tribunal, vamos tomar a decisão suprema e decidir se o governo dinamarquês é ou não culpado de violar o artigo 10º dos Direitos Humanos. Peço à acusação que se encontra à minha esquerda e à defesa que se encontra à minha direita que se comportem de forma ordeira e respeitem as orientações que lhe forem dadas. Peço agora à acusação que expresse a sua visão no caso. Bom dia a todos os presentes. O nosso grupo, como disse, está a defender o Sr. Gersselt e que foi acusado injustamente pelo Tribunal dinamarquês por ter divulgado informações racistas e xenófobas através de um vídeo. Acreditamos que terminar com o programa do Sr. Gersselt não vai resolver estes problemas de racismo e xenofobia, porque vão continuar a existir enquanto não os tratar e tirar o programa do ar não está correto, na nossa perspectiva. Defesa, passo-lhe agora a palavra para que também possa expressar a sua visão no caso. O arguido foi acusado de realizar e publicar um documentário racista. Neste documentário haviam comentários racistas sem qualquer censura ou filtro, o que acaba por promover assim o racismo. E ao banalizar esta prática, o ser racista está a ensinar à própria população que é uma prática que deve ser feita e que não tem nenhuma problemática associada à mesma. Então, peço agora à acusação que responda à seguinte questão. Onde acha que a liberdade de expressão do seu cliente foi privada? Então, ao acusarem o Sr. Gersselt de ter incentivado ao racismo e à xenofobia, estão a violar o artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está assim a delimitar a sua liberdade de expressão, e sendo esse um direito humano, acho que tanto ele como outros jornalistas estão a ser um bocado assim acusados no meio geral Ok, e passo agora à defesa que respondeu em contrapartida. O Sr. Gersselt tinha todo o direito de utilizar a sua liberdade de expressão, pois é um direito universal e é para todos, mas a partir do momento em que a liberdade de expressão colide com a liberdade de outras pessoas, acaba por limitar essa liberdade de expressão. Ou seja, quando alguém profere comentários racistas, está a ferir imediatamente o respeito pela integridade da pessoa ou pessoas, e esse limite não pode ser definitivamente ultrapassado. Defesa, explica ao Tribunal o porquê de achar que houve um abuso do artigo 10º da Declaração dos Direitos Humanos. Posso passar agora a palavra à acusação se quiser responder em contrapartida à defesa. Vocês a estarem a dizer que a liberdade de expressão tem limites, vocês próprios estão a violar um artigo dos direitos humanos, que é, vocês estão a agir de forma discriminatória contra este senhor ao estarem a dizer ao estarem a focar especificamente nele, porque existem vários jornalistas e comentaristas que todos os dias fazem comentários parecidos com os mesmos comentários que estão no documentário que o senhor realizou, e não estão a ser punidos, nem estão a passar pelo mesmo processo que este senhor passou e está a passar no momento. Certo. Defesa, tem algo para referir? Sim. Como estava a dizer, sim, há muitos outros jornalistas que praticam as mesmas ações, os mesmos comentários,
Mas o que estamos aqui em causa e o que estamos aqui para acusar e pronto, hoje é o caso do Sr. Gerson, não é dos outros jornalistas. Se outros jornalistas fossem acusados, talvez tivessem o mesmo julgamento que estamos aqui hoje, não é? Mas agora, o que está em causa também foi a forma como o documentário foi editado e realizado e também no horário em que foi apresentado, que foi em horário nobre e, como todos sabemos, é o horário em que a maior parte da população dinamarquesa assiste aos noticiários, aos programas de televisão. E por contrapartida, consequencialmente, também há muitas crianças que assistem a este tipo de conteúdo, como está em horário nobre, e como sabemos, as crianças estão numa idade em que são muito são influenciáveis e têm o hábito de imitar os comportamentos de figuras mais velhas, o que pode incentivar estas mesmas crianças a praticar racismo no futuro e como outras pessoas também. Ok. Todos nós nesta sala temos conhecimento do documentário e da forma como foi realizado. Peço agora à acusação que me explique qual foi a intenção do Sr. Gerson ao publicar o documentário sabendo dos insultos racistas que o mesmo continha. Gerson, enquanto jornalista, a sua função é divulgar informações e ele estava, ao passar o documentário, ele estava apenas a desempenhar um papel fundamental na nossa sociedade, que é investigar e expor questões de interesse público. Ao estarem lá a acusar de racismo, estão a impor limites na sua capacidade de desempenhar o seu papel. Ele, enquanto jornalista, tem que ser imparcial e foi o que ele fez no documentário, porque no documentário ele mostra um lado do racismo que se passa na Dinamarca e as pessoas têm o direito de saber o que acontece no seu país e a sua capacidade enquanto jornalista é demonstrar isto. A defesa tem algo? Sim, eu tenho aqui algo a dizer, que o vídeo que o Sr. Gerson transmitiu, não conseguiu transmitir o seu objeto, que era inicial, que era para transmitir, que era, sobretudo, não tenho que corrigir aqui, que a partir do momento em qual o Sr. Gerson não explicitou bem a sua intenção que publicou o documentário, ele passa a ser o alvo de interpretação individual que pode contrariar o objetivo inicial que o Sr. Gerson pretendia transmitir ao público. Consideram que o filme pode ter sido entendido pelo grande público em defesa das opiniões racistas? Peço à acusação que responda primeiro à questão realizada. Pode repetir a questão, por favor. Consideram que o filme pode ter sido entendido pelo grande público em defesa das opiniões racistas? O Sr. Gerson, a apresentar a entrevista, apenas queria oferecer informação às pessoas do que se passa na Dinamarca. Que todas as pessoas têm o direito de saber o que se passa no mundo lá fora. E, na minha opinião, o Sr. Gerson, muitas pessoas podiam ter entendido mal, podiam ter entendido os comentários racistas como ofensivos, mas isso é o objetivo da entrevista, é oferecer informações às pessoas. E dá para expor um grupo racista, por sendo na Dinamarca, às pessoas. A defesa tem algo a preferir? Sim. Os espectadores ficaram com a falta da capacidade de diferenciar o que se deve ou o que não se deve fazer em relação ao documentário. Tendo em conta os factos jurídicos apresentados,
O documentário foi posto em causa por razões óbvias: xenofobia, racismo, discriminação e a presença do grupo extremista e racista Green Jackets. Tendo em conta os tópicos que acabei de mencionar, este documentário tem... Peço desculpa. Estão presentes neste documentário comentários bastante racistas ao longo de todo o documentário de uma forma direta, imprópria e contínua, o que leva aos espectadores mais influenciáveis e não só a praticarem esses mesmos comentários e até atos explícitos do mesmo. A acusação dela. Os comentários realizados por Jesfield não apresentam qualquer tipo de ameaça à ordem pública ou à segurança nacional e acreditamos que as pessoas que vêm têm a sua opinião a dar, porque aqui se fala de liberdade de expressão e cada um tem a sua ideia do ponto de vista sobre o documentário. Aí se fala comentário que nós não aceitamos, seja ele correto ou não, e se cada pessoa tem a sua opinião a dar, que se fala aqui da liberdade de expressão. Feza, quer dizer algo? Não? Tenho aqui alguma coisa a dizer que, segundo o racismo é um crime, como todos sabemos, e que pois todos os seres humanos têm os mesmos direitos e, como já tinha dito que como o Sr. Jesfield passou a ser alvo da interpretação individual, foi visto como o público ser próprio racista. Então, ao praticar este racismo, está a denegrir outras etnias, então por isso está cometendo um crime que não está correto em cometer. Querem pedir palavra? Sim. O Jesfield, enquanto jornalista, está a desempenhar a sua função no seu papel como jornalista. Isto não justifica a sua restrição à liberdade de expressão deste senhor, mas sim ao grupo Green Jacket. Eles sim são os racistas aqui, não o jornalista por ter publicado o vídeo. Mas ao publicar o vídeo e por ter falta de avisos em relação a esses comentários feitos, que não era a sua iniciativa, como é que eu ia te explicar? O objetivo inicial não era ele próprio ser acusado de racismo, mas sim acusar os outros de racismo. Mas foi essa falta de aviso no documentário presente, podia ter dito que os comentários não eram feitos por ele, que ele não concordava, e sim por esse grupo racista. Sim, mas no entanto, a sua função, como já dissemos antes, é expor questões de interesse público. E no vídeo, quem dá as opiniões é o grupo dos Green Jackets. Ele apenas acrescenta alguns comentários que não têm qualquer tipo de comentários racistas da parte dele. Ele, enquanto jornalista, está a divulgar informações. Defesa. Peço aos representantes do arguido. Desculpa. Acho importante que a sociedade saiba sobre estas crenças racistas e sobre o contexto do grupo Green Jackets. Pergunta para a acusação. Claro que sim, então a função de um jornalista, de um comentarista, é falar de assuntos da atualidade, e foi o que o senhor pretendia ao realizar o documentário, e foi exatamente o que ele fez. A acusação já tinha dito que que o senhor Jesfield podia ter em conta a restrição de idade, o que é verdade, mas no entanto as crianças e todo o público têm o direito de estar informado. A defesa. Sim. Como você disse, sim, as crianças e toda a gente tem, o público sim, tem o direito de ser avisado, de saber o que se passa na atualidade sobre os problemas com o racismo, mas o que estamos aqui hoje a julgar é o facto do Sr. Jesfield, foi a forma como o documentário foi editado e realizado, e o horário, todos esses tipos de esses tópicozinhos, esses aspectos é que estão aqui a ser julgados hoje. Não é o facto dele
estar a desempenhar a profissão, sim, está a desempenhar a profissão, mas ele tem que saber separar a profissão, que é saber que é mostrar ao mundo o que se passa, avisar, isso. Mas ele também tem que ter em conta que, como é um problema muito comum hoje em dia, ele tinha que ter a noção do que estava a apresentar e no horário que estava a apresentar. Logo deveria ter cortado ou censurado as partes mais racistas e ofensivas, mas não, ele escolheu colocar as partes mais ofensivas e escolheu ser deliberadamente alvo de opiniões pessoais, cada um tem a sua opinião acerca dele e passou a ser alvo disso. E isso sobressai o mau caráter e a intenção do Olaf em ser racista e não ter problemas com isso. A acusação quer dizer? Mas tudo o que você disse a gente tem em consideração e o senhor também teve a realizar o comentário, mas se ele, vocês supostamente queriam que ele não tivesse publicado o documentário, tivesse cortado algumas partes menos racistas, mas foi já como eu disse antes, ele tem o direito de mostrar ao público o que acontece e vocês próprios estão a impor limites na liberdade de expressão do senhor que não são corretos, porque quem se expressa na maior parte do documentário é os Green Jackets, que é um grupo sim racista e xenófobo. No entanto, o senhor tem a liberdade de expressão de dar os seus comentários e de publicar o vídeo. Vou-me dirigir agora à defesa e perguntar se acham que as crianças, ao assistirem este tipo de documentários, não acham que as famílias é que deviam impor os limites? Acham que o jornalista devia se impor os limites ou são as famílias que deviam pôr os limites nestes tipos de situações e nestes tipos de documentários que são apresentados na televisão? É horário nosso. As crianças têm por norma o hábito de imitar o que vem por figuras mais velhas e até nós próprios podemos comprovar isso. Por isso, mesmo que os pais ou um familiar ou até outra figura familiar diga que não, têm por hábito imitar o que se vê e têm no horário novo. Exato, e se sai na televisão eles pensam que é uma coisa mais importante, que tem mais importância e daí, muito provavelmente, vão imitar os mais velhos. Certo. A acusação tem algo a preferir? Como é que eu dormi? Tenho uma questão a fazer. Seria possível? É possível. Lançar a questão. Ok, uma pergunta. Enquanto o governo dinamarquês acreditam que ao impor essa restrição de liberdade de expressão seria a melhor forma de lidar com esse tema sensível, o racismo e a xenofobia, em vez de, na verdade, não sei, tentarem de certa forma solucionar o problema no vosso país, visto que a entrevista foi feita no vosso país, e combater, na verdade, uma situação realmente grave que é o racismo e a xenofobia, em vez de estarem a acusar o Sr. Gersil de incentivar e expor esses temas, quando na verdade é um assunto realmente importante e que sim deveria ser exposto e incentivado às crianças de não fazer igual, visto que estavam a usar esse argumento das crianças de imitarem. Na verdade, acho que deveria ser incentivado realmente o contrário, e talvez tenha sido essa a ideia do Sr. Gersil também quando publicou esta entrevista. Era uma tentativa de incentivar as crianças aquilo que não devem fazer e pronto, realmente a não serem iguais ao grupo que pudemos observar na entrevista, até porque muitos deles se calhar já são assim desde pequeninos porque nunca tiveram ninguém que lhes incutisse o contrário. Teresa, quer dizer algo? Sim, isso realmente podia ser a intenção dele, mas como vimos, o jornalista não tinha explicitado bem a sua intenção sobre o documentário, então por isso, como já tinha dito, acabou por ser alvo de própria interpretação, porque foi, como podemos ver, foi mal visto para o público
e como todos sabemos, o racismo não é uma coisa que pode-se livrar facilmente, e nós estamos a tentar, todos os dias, a tentar diminuir essa ocorrência do racismo, mas como todos sabemos, isso não vai parar de um dia ao outro. Ou seja, mas como estamos a falar aqui do documentário que é exposto ao público na hora nobre, foi um vasto público, ou seja, temos aqui, fizemos a acusação dele de incentivar, de promover o racismo por o facto de ele não ter explicitado bem a sua intenção sobre o documentário, e passou a ser alvo de interpretação individual. A acusação, gostava de preferir algo. Já dissemos. Quais são os peço para os representantes do arguido que respondam à seguinte questão. Quais são os motivos que levam o seu governo a acreditar, a não querer que estas opiniões sejam transmitidas ao grande público? Tem uma notícia em cima disso, ela perguntou quais é que seriam as suas opiniões do porquê de não quererem que isto seja mostrado. Reformular a pergunta. Existe algum motivo em específico pelo qual o seu governo não quer que estas opiniões sejam divulgadas e transmitidas ao grande público? Não somos nós que não queremos que estas opiniões sejam divulgadas. O que acontece aqui é o documentário ter sido racista, porque está a exprimir e a partilhar comentários racistas de um grupo bastante conhecido em termos de racismo, os Green Jackets, e está a fazê-lo abertamente. E é esse o problema. O documentário é sobre o racismo e acaba por ser racista em si. A acusação. Sim. É claro que são vocês que estão não querer ter o documentário na televisão, porque vocês próprios acusaram o Sr. Jersild e o tribunal no vosso país achou que ele foi culpado de apenas divulgar informação que é de interesse público. Portanto, não faz sentido. A defesa quer dizer algo? Quer responder em contrapartida? Como você disse, sim, o trabalho dele é divulgar os acontecimentos diários e sim, o objetivo dele talvez tenha sido alertar o problema do racismo, que é um problema que nós temos diariamente, mas o que está aqui em questão é que ele não explicitou o seu objetivo. Ele podia ter acrescentado avisos, podia ter acrescentado comentários seus, porque nada o impede de ser visto como uma pessoa que apoia os Green Jackets. Ninguém liga à televisão, está a ver ali o documentário, não há avisos, não há nada a apontar que ele é contra o racismo, está a perceber? O que estamos aqui hoje a acusar é que não há nada no documentário que prove que ele, Olaf Jersild, seja contra o racismo, está a perceber? E o que eu estou aqui assim mais a meter em questão é que também nada impede das pessoas, como a minha colega já referiu, das pessoas mais influenciáveis seguir os Green Jackets, as ações dos Green Jackets e as ações que o jornalista mostrou em horário nobre. O que está em causa é a maneira de como o racismo foi divulgado. Sim. A acusação que é preferível. É que é assim, o senhor, mas é assim, se qualquer um aqui fosse divulgar um documentário enquanto jornalista, porque é que o senhor haveria de dizer não sou racista no meio do documentário? Não há uma forma de provar isso, porque o trabalho é divulgar, não a sua opinião. Claro, ele tem que ser imparcial com as questões que está a tratar. E é por isso que está a ser julgado. E foi o que ele fez. E é por isso que está a ser julgado.
Então, mas ele foi imparcial, porque ele nem sequer... E é por isso que está a ser Ele fez comentários, tudo bem, podia ter sido... podia ter imposto uma idade a partir de que se idade devia ser visto o documentário, como existem vários filmes, mas é a única coisa que ele aqui talvez poderia ter feito, porque de resto ele apenas entrevistou o grupo e acrescentou alguns comentários, e os comentários que acrescentou não fazem qualquer tipo de referência a que ele seja racista. Ninguém quer. Já disse tudo. Ou eu? Não. Minha colega já Certo. referiu as palavras sobre isso. Peço ao queixoso que responda à seguinte questão. Esses comentários racistas que podem ouvir no documentário foram planeados para serem ditos. Você sabia que esses comentários iam ser feitos? Queres que eu repita a questão? Não? A defesa não percebeu a pergunta? A pergunta é: se os comentários que podemos ouvir no documentário foram planeados para serem ditos, ou se o Sr. Gershelt sabia que aqueles comentários iam ser ditos? Obviamente, com a planeação do documentário, é possível que o Sr. Gershelt tenha alguma ideia que alguns comentários racistas iriam ser soltos. Mas também é importante dizer que, para obter a opinião do público, que é muito importante, às vezes é preciso que a verdade seja crua e dita. Porque para as opiniões das pessoas serem concretas, têm que saber toda a verdade e tudo o que se passa. Se não têm informações, e vocês o que querem é proibir informações às pessoas, proibir a verdade e proibir que as pessoas tenham uma opinião, assuntos importantes que é suposto serem tidos. A defesa gostaria de ter a palavra. Nós não pretendemos proibir nada em relação à liberdade de expressão, apenas limitar, porque a partir do momento que, como nós já referimos, a partir do momento que a liberdade de expressão vai colidir com o respeito pela dignidade humana, que é o que está em causa nesse documentário, é o racismo, é a xenofobia, é a discriminação, estes três aspectos que são gravíssimos, como vocês próprios os referiram, está a denegrir a integridade da outra pessoa que sofre desse tipo de comentários e desse tipo de racismo, xenofobia e discriminação. É isso que está em causa, porque o nosso objetivo pretendido e nos nossos argumentos está presente que o Sr. Gershelt podia censurar ou limitar alguns desses comentários e não deixar de os publicar a 100%. A acusação gostaria de ter a palavra? Sim. É sim. Ele poderia sim, ter limitado alguns comentários que os senhores fizeram. Mas aqui em questão, quem é racista e quem demonstra os comentários racistas é o grupo, não o senhor. E ao limitar alguns comentários que fossem feitos, ele iria estar a reter informação relevante às pessoas. As pessoas necessitam saber que existe no seu país racismo e xenofobia e que existem grupos como assim, como estas pessoas, e o governo dinamarquês, em vez de estar a acusar um senhor que apenas divulgou essa informação, devia estar a procurar pessoas assim para combater o problema. Gostaria de ter a palavra? Sim, eu tenho aqui alguma coisa a dizer, que, como tinha dito, é verdade, sim, que temos que ver se podemos parar essas pessoas, mas como já tinha dito, que por causa de o jornalista não ter explicitado bem a sua intenção no documentário, foi visto como um próprio racista, ou seja, como está a dizer, nós temos que procurá-los, então é o que nós fizemos e acusamos. Sim, mas quer palavras? Sim, mas exatamente, tinham que acusar as pessoas que fizeram os comentários racistas, que foi o que vocês fizeram, acusaram os Green Jackets, mas no entanto, porque é que o Sr. Gershelt foi metido no meio da confusão? Eles, como jornalista, claro que a sua intenção era divulgar informação, o senhor tinha de meter no início do documentário
uma frase a dizer que a minha intenção com este comentário é expor o racismo. Qualquer pessoa entende que é isso, não que ele defende. A defesa de querer ter palavras. Novamente, o que está em causa é a maneira de como ele expôs esse racismo, porque acaba por promover esse racismo, porque podia sensibilizar alguns desses comentários, até porque os Green Jackets são um grupo conhecido a nível mundial. Toda a gente sabe que esse grupo existe e que ele é especificamente racista. Por isso, ao fazer um documentário onde mostre a presença dos Green Jackets, já se sabe que eles são racistas. Por isso, pode perfeitamente filtrar alguns desses comentários, porque quem está a ver de fora não vai ficar agradado e claro que vai ser alvo de racismo, alvo desses comentários. Ou seja, o Sr. Gersil devia ter pensado nas outras pessoas, em todas as pessoas que fossem ver este documentário, incluindo as crianças, e ter realizado e editado de outra forma. A nossa última questão é para a defesa. Sabemos que no seu país existe racismo, tal como há liberdade de expressão para todos os cidadãos. O que me está a dizer é que aqui está em causa a segunda parte do artigo 10º dos direitos humanos. Gostaria que explicasse melhor o seu ponto de vista nessa parte, pois, como pudemos ouvir na acusação, os mesmos acham que não foi posto em causa que não devia, quem eles estão a representar, o Sr. Gersil, não devia ter sido acusado. Então eu gostaria que me explicasse melhor o porquê de a segunda parte do artigo 10º estar aqui a ser posto em causa. E depois a acusação explicar-me o porquê de o artigo 10º ser importante e da liberdade de expressão também, e onde foi privada na grande parte. Então, no artigo 10º fala sobre a liberdade de expressão e no primeiro ponto diz que todos temos direito a essa liberdade, mas o segundo ponto diz que essa liberdade pode ser limitada, e se realmente fosse que todos poderíamos dizer o que quiséssemos sem qualquer noção do que estaríamos a fazer, não existiria então um segundo ponto desse mesmo direito, que é para limitar, e o próprio direito diz, que é para limitar a liberdade de expressão para não colidir com os próximos direitos das outras pessoas. A acusação. A liberdade de expressão é uma das coisas que a gente conquistou mais importantes nestes últimos anos, e vocês estão a pôr isso em causa e a querer retirar isso. É uma parte em que, no momento em qualquer palavras ditas querem ser retiradas ou cortadas, isso é uma violência à liberdade de expressão. Uma pessoa está a expressar-se de uma maneira que sente, e quem é que se sente? Foi uma entrevista que fez aos Green Jackets, e os Green Jackets é que expressaram as suas opiniões e os seus comentários racistas sobre várias etnias. O que está aqui posto em causa é realmente a liberdade de expressão, e isso, como está aqui no artigo 10, não é uma violência, não pode ser feito. Pode ser feito porque o segundo ponto diz que essa própria liberdade pode ser limitada. Eu acho que vocês só estão a ouvir o que querem, porque o que está aqui em causa não é os limites que ele tem que ter com a sua liberdade de expressão, não. Aquilo que está posto em causa é a maneira como ele o fez, não é? A gente não está a pedir para que o documentário seja retirado, não. A gente está a pedir para que ele estivesse limitado, como está a dizer no segundo ponto, que os limites não podem colidir com o respeito pela dignidade humana. Ele tinha que ter a dignidade e o respeito pelas outras pessoas, por todos os factos que acompanham este caso, tal como já disse também o horário nobre, as crianças, pronto, isso tudo incluído, como vocês já devem ter reparado, mas não devem ter ouvido. Mas obviamente ele teve em conta essa situação e, no entanto, como vocês já disseram, que ele devia ter reformulado o programa por causa das crianças, das pessoas que assistem, que podem se sentir mal com os comentários que foram feitos, mas, no entanto, a sociedade é capaz de avaliar o que está em causa no documentário e
de formar as suas próprias opiniões. Não quer dizer que por o que está a ser dito pelo grupo, os senhores concordem com o mesmo, tal o público, tal como o jornalista. E é importante que seja divulgado vários tipos de opiniões, não só as pessoas que combatem, mas também as que exercem e praticam o racismo e a xenofobia, que é o que vocês dizem, que é o que está aqui em causa também. A defesa tem algo se houvesse uma concordância em termos gerais a nível da população e a nível do governo, aos espectadores e a nós que aqui estamos, não estaríamos aqui a fazer uma segunda julgação sobre este mesmo caso. O problema é que houve bastantes discordâncias devido ao documentário realizado por Gersil, que é considerado racismo pela maioria dos espectadores. Gostaria de saber então de que forma é que obtiveram essas informações, até porque nós, enquanto colegas do Sr. Gersil, que estamos aqui a defendê-lo, não obtivemos nenhuma dessas informações enquanto canal também, e então gostaríamos de saber como é que obtiveram então essas informações e chegaram a essas conclusões de opiniões dos espectadores, que então nos levaram a estar aqui neste momento, ou se são só as opiniões do governo que contam e não realmente das pessoas. Gostaria de saber. Não sei se vocês sabem, mas pronto, são limitados ou não, mas cada canal tem, provavelmente este tinha, que nós fomos ver, tinha um site sim, onde o documentário estava exposto. E também não sei se sabem, mas um documentário tem comentários, críticas, onde nós, governo e população, puderam assistir e puderam também dar a sua opinião, e onde assistimos a maior parte deles serem alvos de, pronto, como nós estamos aqui a defender, alvos de que o documentário apresenta vários comentários racistas, várias imagens racistas, sem avisos prévios de que o jornalista não apoia o racismo, e também não nega a possibilidade de, como você disse, que cada pessoa tem o direito de interpretar o que vê da sua maneira, sim, mas também não nega a possibilidade de haver as tais pessoas, como nós já dissemos, influenciáveis, e também não nega o facto das crianças também serem influenciadas. Por não haver muitos comentários contra, não podemos generalizar as coisas dessa forma, porque, como sabem, cada um, como já dissemos aqui de ambas as partes, podemos dar a nossa opinião e ver, você própria disse que pôde ler os comentários e pôde dar a sua opinião. Então eu não acho que as pessoas no geral não têm o valor a dar a sua opinião quanto a este comentário, a este vídeo que retrata o que aqui estamos a falar de xenofobia, racismo. Não acha que todos devem e têm o direito a comentar este tipo de coisa e apenas restringi-lo ou nem sequer publicá-lo para que todos saibam o que se está realmente a passar e mostrarmos os vídeos realmente o que se está a passar? Peço desculpa de estar só a repetir a mesma coisa, mas e as pessoas, ao estarem a dar a sua opinião, estão literalmente a exercer da sua liberdade de expressão, que é aqui que está em causa. Sim, mas o facto aqui não estamos a julgar as pessoas, estão a dar a sua opinião e sim o exercem. Por isso é que estamos aqui. Peço ordem no tribunal. Na verdade, vocês. Peço ordem no tribunal, se faz favor. Está de novo aberta a sessão no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Os juízes, nós estivemos a deliberar e a nossa decisão final é que o Sr. Gersilde não é culpado de racismo e foi sim privado a liberdade de expressão e o artigo 10º dos Direitos Humanos. Apesar de nós
termos deliberado e termos achado que sim, podia ter havido avisos prévios e podia ter algum limite de idade, mas achámos que isso não era aqui o que estava a ser posto em causa, mas sim a liberdade de expressão do Sr. Gersil, que simplesmente apresentou um documentário em horário nobre ao seu país. E para esse documentário ser apresentado em televisão nacional em horário nobre, teve de ser visto por alguém e alguém teve de aprovar o documentário para o mesmo ser apresentado na televisão àquele horário. As informações que estavam no documentário é o que se passa no dia a dia de muitas pessoas na Dinamarca e achamos que também o país devia tentar resolver o problema e não tentar impedir que este problema seja mostrado em televisão nacional. Esta é a nossa decisão final. Obrigada a todos. Está encerrada a sessão no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.